Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, mas para serdes postos à prova, e tereis a tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Queridos irmãos, hoje pela manhã nós já meditamos sobre o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao 11, fizemos isso na primeira parte destes versículos, mas eu creio que Deus ainda tem muito a falar ao nosso coração a respeito deste tema, a respeito daquilo que Ele falou à igreja de Esmirna. Durante todo este culto, nós não somente direcionamos ele através daquilo que foi elaborado, combinado com a mensagem, para falar a respeito deste tema, não temas, mas percebemos também que mesmo alguns louvores que foram aqui cantados e os irmãos, as irmãs não sabiam a respeito do tema, estava alinhado com esta mensagem que o Senhor quer trazer para a Igreja Batista de Envilhedo. Essa carta, irmãos, que foi enviada à igreja em Esmirna, tem alguns pontos bem interessantes nela e que se aplica de uma forma muito intensa, muito poderosa na nossa vida. E alguns detalhes que nos chamam a atenção. O primeiro deles é que esta igreja ela não recebeu nenhuma crítica, mas ela também não recebeu nenhum tipo de elogio. Quando nós lemos o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao 11, nós vamos ver que a igreja ela estava naquela localidade. E você percebe por ela não ter recebido nem elogio, nem crítica, que ela simplesmente estava ali. Ela simplesmente existia e sofria a ação de terceiros. Em alguns momentos da nossa vida, eu trouxe isso pela manhã também, aquilo que vai acontecer conosco, aquilo que está acontecendo à nossa volta, ou que está acontecendo diretamente na nossa vida, simplesmente coisas que nós precisamos confiar e aguardar a ação de Deus. E esse texto, ele tem um paralelo muito grande com o ministério e com a vida do Senhor Jesus. Toda a questão de sofrimento, toda a questão da vitória, está bem alinhado com a vida do Senhor Jesus. E quando nós falamos a respeito de sofrimento e nós comparamos com a vida de Jesus, nós vamos lembrar não somente do seu ministério, mas acima de tudo, da paixão de Cristo. Aquele momento tão difícil para o Mestre, aquele momento tão difícil para o nosso Senhor Jesus. Mas o exemplo que o Senhor Jesus traz para nós é que de modo nenhum ele se apressou, de modo nenhum ele tomou a frente de Deus, ele quis fazer aquilo que estava de acordo com a sua vontade. Lembremos que no Getsêmani o Senhor estava angustiado, mas ainda assim clamou ao Pai e pediu e colocou: seja feita a sua vontade. Queridos irmãos, nós precisamos aguardar a ação de Deus. Mas esse aguardar a ação de Deus é um aguardar com fé, com confiança, mesmo quando estamos passando pela prova. Mas para que isso ocorra,
é necessário naquele momento de prova, naquele momento de dificuldade, termos paciência e fé. Porque não teremos o que fazer. Estaremos como a igreja de Esmirna, estaremos como o Senhor Jesus. Simplesmente o fato irá ocorrer, simplesmente as coisas têm que seguir o seu rumo. E cabe a nós esperar o tempo de Deus. Mas esse esperar, para que a gente continue firme, alicerçado no Senhor, continue ali confiante no Senhor, é necessário paciência, é necessário fé. E diante disso, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele estava bem ciente de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Mas também nós podemos ir, por exemplo, lá para o Velho Testamento e, ao falar sobre paciência e fé e confiança no Senhor, nós vamos lembrar de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles tinham confiança no Senhor, mas ainda esta confiança não impediram de abandonar a caminhada que eles tinham com o Senhor, a fé que eles tinham no Senhor. Antes, porém, aceitaram a situação que estava acontecendo na vida deles. A única coisa que eles não queriam era ir contra a vontade de Deus. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Porque os problemas muitas vezes vão nos empurrar a uma direção que vai nos afastar da ação de Deus, da vontade de Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles aceitaram a fornalha. Eles aceitaram passar por aquela situação dificultosa, mas uma coisa que eles não aceitaram foi abandonar a caminhada que eles iniciaram com o Deus deles. Irmãos, após aquela situação, eles não foram livres da fornalha, foram colocados na fornalha. Mas qual foi a diferença daquela ação? Deus estava com eles. Foi dentro da fornalha que o Senhor testemunhou o seu poder e a sua fidelidade. Foi ali que Deus mostrou que cuida dos seus servos. Essa história não foi uma história para edificar o povo do passado, não foi uma história para edificar aqueles homens, aqueles jovens, mas é uma história para edificar a nossa vida. Nos mostra que passaremos pelas dificuldades, passaremos pelos problemas, mas nós seremos lançados de repente na fornalha, mas não estaremos só. Após aquele fato, nós vemos ali que o resultado foi simplesmente as amarras queimaram. Saíram dali sequer com o cheiro da fumaça. Irmãos, isso é milagre de Deus. É coisa que somente o Senhor é capaz de fazer. Então, nos momentos de aflições, de modo algum, isso irá representar um abandono de Deus. As tuas dificuldades não representam que o Senhor te deixou, que o Senhor te abandonou. O grande problema é que nós não compreendemos, ou como Davi, e muitas vezes agimos como ele agiu no Salmo 22, ou as outras pessoas fazem como ele declara ali no Salmo 22. Achamos que Deus nos abandonou. Onde está o teu Deus? Meu Deus, por que me abandonaste? Precisamos tirar isso da nossa mente, tirar isso do nosso comportamento. A situação de passar pela dificuldade não significa abandono de Deus. O escarnecimento das outras pessoas, a situação que você passa por causa das outras pessoas não significa o castigo de Deus. Muitas vezes invertemos a situação, enxergamos Deus aonde Ele não está, e aonde Ele está nós não conseguimos enxergar Ele. Achamos que Deus está porque naquela situação de castigo, de doutrina,
quando de repente é a situação da vida. Mas naquele momento de prova, naquele momento de angústia, não vemos Deus ali, porque Ele está ali. O Senhor se faz presente nesse teu momento de angústia. Então precisamos compreender, irmãos, e enxergar Deus, e Ele está na nossa vida, em todas as circunstâncias. Por esse motivo, irmãos, para que você perceba onde está Deus, nos seus problemas, na sua vida, na sua prova, eu quero destacar duas palavras ditas por Jesus à igreja de Esmirna. A primeira está logo no início do versículo 9. Nele Jesus diz: eu conheço. A segunda frase está no início do versículo seguinte, versículo 10. Não temas. Sobre estes dois pontos eu quero desenvolver esta mensagem e espero que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente ao seu coração. Queridos irmãos, todos aqueles que conhecem a Jesus Cristo necessitam, desejam, e se não tem isso como desejo, está errado, está num caminho que precisa ser modificado. Todas as pessoas necessitam ou desejam serem semelhantes a Cristo, imitadores do Senhor Jesus, ou deveria ter isso como meta. Mas ao pensar nisso, são poucos que vão entender que o exemplo de Cristo não está somente no poder, o exemplo de Cristo não está somente na cura, o exemplo de Cristo não está nas libertações que Ele trouxe, não está somente na restauração de vida. O exemplo de Cristo está em tudo que Ele viveu aqui na terra. Das coisas que nós podemos ver como manifestação do seu poder, da sua comunhão com o Pai, bem como nas coisas que Ele sofreu. Diferentemente do que muitos pregam sobre isso, irmãos, prosperidade não é uma vida de abundância material, não é uma vida livre de dificuldade. Prosperidade para a vida do crente é viver uma vida como a igreja de Esmirna. Diante dos olhos de homens, diante da sociedade, aquela igreja era pobre. Jesus olha para ela e diz: mas você é rica. Diante dos olhos do inimigo, ou daquilo que ele vai trazer para a nossa mente, aquilo que ele vai usar pessoas para falar para nós, vai falar: você não vale nada, vai falar que você não é útil, vai inventar situações para a tua vida, mas o Senhor Jesus nos enxerga como de fato nós somos. Então, queridos, o que era visto aos olhos humanos, assim, quase como uma cegueira, olhando para aquela igreja e achando que de repente ela não tinha qualidade, o Senhor olha para ela e vê que ela tem serventia sim, que ela tem qualidade sim. Não era a questão financeira que iria fazer ela uma igreja boa, muito pelo contrário. Quando o Senhor olha para nós, Ele faz como fez com a igreja de Esmirna. Ele diz: eu conheço. O Senhor sabe quem você é, o Senhor sabe do que você precisa. O Senhor Jesus, quando esteve aqui nesta terra, Ele viveu com os humildes, Ele caminhou com os humildes, Ele serviu aos humildes, Ele sabia o que era ser julgado, irmãos, injustamente, diga-se por passagem. Ele sabia que as pessoas olhavam para Ele e julgavam pelo que Ele não tinha, mas aquilo que Ele tinha, as pessoas não conseguiam enxergar, não conseguiam reconhecer. Algumas pessoas, é claro, e graças ao bom Deus. Ele sabia o que é não ser reconhecido pelo que de fato Ele era. Talvez seja essa a tua realidade, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja nos seus relacionamentos. Talvez as pessoas olhem para você e enxerguem só defeitos,
só uma situação, uma vida de dificuldades. Mas eu vou te dizer, mais importante do que tudo é como o Senhor te enxerga. Se os olhos humanos, irmãos, e se aos olhos humanos, aquela igreja era pobre, era limitada, aos olhos do Mestre, ela detinha uma importante riqueza, ela detinha uma importante qualidade, ela era rica espiritualmente. O que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquela igreja tinha o que era essencial para a vida dela, e por isso o Senhor Jesus olhava para ela e diz: mas tu és rico. O que não é visto pelos homens, queridos, é plenamente enxergado por Deus. Aquilo que os homens não reconhecem, o Senhor está atento e pronto a recompensar. Portanto, a primeira lição que fica: é importante que as pessoas enxerguem as nossas qualidades, mas é essencial que o Senhor enxergue qualidades espirituais na nossa vida. Diante disso, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, Deus sabe o que você está passando. Deus sabe dos teus problemas, Deus sabe o que você está sofrendo, e Ele sabe não somente pelo que Ele está vendo, não somente pelo que Ele está enxergando, devido à sua onisciência, mas Ele sabe porque Ele já passou por isso. Então Ele pode dizer que conhece, não simplesmente de olhar, de perceber, de enxergar, mas conhece porque Ele vivenciou isso quando aqui esteve, irmãos. Então nós devemos olhar tudo isso que o Senhor Jesus traz para a igreja de Esmirna e entender que o que vale para a nossa vida não são coisas materiais, não é aquilo que os homens veem, mas acima de tudo, aquilo que Deus está enxergando. Temos que ter uma vida que, independentemente do que esteja acontecendo, o Senhor olhe para nós e veja qualidades espirituais, homens e mulheres de Deus, servos de Deus, firmes no Senhor. Nós sabemos que seremos atacados, irmãos, e não somente neste momento que de repente você está vivendo, um momento difícil na sua vida, mas será atacado mais para frente. Talvez você tenha um período de paz, talvez não, a tua vida seja só de luta, só de batalha, mas devemos permanecer firmes. É isso que esta palavra traz para mim, e eu quero colocar para você: não importa o que esteja acontecendo, você precisa permanecer firme, porque os ataques, ele tem como objetivo te tirar do caminho do Senhor, te colocar numa situação de fraqueza, debilitação espiritual, tirar todo o seu desejo de viver uma vida de comunhão com o Senhor. Mas diante desta árdua tarefa de permanecer firme, as qualidades espirituais que o Senhor quer ver em nós sempre serão atacadas pelo inimigo da nossa alma, porque ele sabe que quando nós desenvolvemos essas qualidades espirituais que o Senhor quer enxergar, nós somos poderosos porque temos comunhão com o nosso Deus. Somos poderosos não porque temos poder, mas porque recebemos o poder de Deus. Somos poderosos não porque somos merecedores, mas porque a graça e a misericórdia do Senhor se manifestam na nossa vida. Então, queridos, diante desta investida, você tem que estar ciente que essa investida, ela sempre continuará. Deveremos permanecer firmes, inabaláveis, sempre constante, sempre buscando crescimento na palavra de Deus. Jesus preparou a igreja de Esmirna para isso, irmãos. Ele falou que esta igreja estava para sofrer um ataque. E ele falou: o diabo estará a lançar alguns na prisão. Então, irmãos, imagine você saber ou você ouvir da parte do Senhor Jesus: olha,
Essa situação que você está vivendo é uma situação difícil, mas eu vou te dizer uma coisa: a tua situação há de piorar. Qual seria a tua postura diante de Deus? Muitas vezes nós ficamos a perguntar-nos para nós, e quando temos ousadia, perguntamos para Deus: mas e a minha fidelidade? E aquilo que eu tenho sido? Nada disso vai contar? A tua fidelidade vai ser notada exatamente neste momento. Antes de melhorar, ainda vai piorar, mas você vai dizer: eu continuo firme no Senhor Jesus. Eu continuo confiante nas promessas do meu Senhor. Mas o Senhor revela para a igreja algo muito legal, algo importante também para a nossa vida. Ele fala que haveria um tempo de 10 dias, irmãos, e antes de esses dias revelarem um tempo exato, Ele quer trazer algo muito mais importante, que deve trazer para nós uma mensagem muito mais poderosa. Não importa a quantidade de dias, irmãos, o que importa é que o Senhor delimitou o tempo da ação do inimigo, ou seja, o poder está em suas mãos. Quando chegar o momento, Ele determinará: acabou, cessou. Este é o momento de paz do meu servo, da minha serva. Mas porque estou passando pela prova, o Senhor está fazendo uma grandiosa obra. Esta palavra, quando vem para a igreja, ela traz um sentimento de que o inimigo da alma, dos irmãos, da nossa alma, estaria levando esses homens e essas mulheres ao extremo da sua fidelidade a Deus. Iria provar a eles até ver aonde eles quebrassem, aonde eles iriam desistir. Irmãos, é isso que acontece constantemente na nossa vida. O inimigo vai pressionando, pressionando, pressionando até ver qual é a nossa resistência. Mas a cada uma delas que nós perseveramos no Senhor, nós ficamos firmes no Senhor, nós estamos ali testemunhando que, independentemente daquilo que vem acontecer, a nossa vida é de Cristo Jesus. A segunda coisa que traz esse tempo, esta mensagem que fala dos 10 dias, é que a respeito das dificuldades, Deus está atento às situações que ocorrem na nossa vida. Ele sabe exatamente aquilo que nós temos a capacidade para suportar, e Ele mostra que nada sai do controle dEle. Então há de se cumprir na nossa vida 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, o qual Paulo diz: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. A prova está doendo, irmãos? Permanece firme, porque o Senhor tem te sustentado. O Senhor há de te sustentar. Sendo assim, irmãos, a palavra de Deus, não temas, não é uma palavra vazia. Não é uma palavra dita simplesmente para consolar. Esta palavra vinda do Senhor, ela traz alerta, porque vem aí a prova, mas ela também traz uma palavra de promessa para o Senhor. Porque quando Ele fala não teme, Ele não está dizendo que você deve se virar, que você deve seguir adiante sozinho. Ele fala que para você não temer, porque Ele estará contigo na fornalha. Lembremos de Jesus, irmãos. Sendo amado filho, foi entregue a homens ímpios, foi entregue a pessoas más,
instrumentos de Satanás, mas o seu espírito estava nas mãos de Deus Pai, que é fiel e permanece fiel a cada um de nós. Ele passou pelos sofrimentos, mas passou sendo sustentado pelo Pai. Nesse ponto precisamos voltar ao princípio do versículo 9, irmãos. O Senhor diz que conhecia a situação da igreja, o Senhor conhecia a tribulação da igreja, o Senhor já havia vivenciado aquilo na sua própria vida, ele visualizou aquilo que estaria para acontecer na vida da igreja, na vida daqueles irmãos, mas o Senhor falou que ele conhecia porque ele já trilhou aqueles caminhos, e quando o Senhor trilhou esses caminhos, ele foi abandonado, ele foi negado, ele foi esquecido na sua angústia. Quando ele olhou para o lado e ele queria apoio, queria pessoas para estar com ele, para orar com ele, as pessoas que deveriam estar com ele não estavam ao seu lado, não estavam ajudando em oração. Jesus caminhou e trilhou as suas lutas sozinho, irmãos. E hoje ele nos dá a oportunidade, quando ele diz, eu conheço, ele está dizendo para nós, eu já trilhei esse caminho, eu trilhei sozinho, mas você não trilhará esse caminho sozinho. Eu estarei contigo, eu conheço o que você sofre, eu conheço o que você está sofrendo, e eu me compadeço contigo, eu estarei contigo, portanto, não temas. Não temas, mas seja fiel, e seja fiel até a morte. Quando ele fala também a respeito desta fidelidade, ele está mais uma vez afirmando, olha, a tua fidelidade não pode ser condicional, a tua fidelidade não pode ir até onde começam os seus problemas, até onde os seus problemas pioram, a tua fidelidade deve ir até o fim. Qual será a consequência da tua fidelidade? Não importa ela qual seja, porque aquilo que está depois do problema é maior do que você está vivendo, é mais poderoso do que aquilo que o inimigo tenta te tirar. Eu não sei o que o inimigo está tentando tirar, de repente é a paz, de repente é o emprego, de repente é uma pessoa da sua vida, mas aquilo que o Senhor oferece é maior do que tudo isso, e para tanto precisamos permanecer fiéis, e fiéis até a morte. Se naquela cidade, em suas competições festivas, as pessoas recebiam coroas, louros, o Senhor estava prometendo àquelas pessoas que tivessem sucesso na sua caminhada cristã algo muito melhor. Aqueles que fossem aprovados na sua fidelidade, que fossem aprovados no seu testemunho, que fossem aprovados no seu amor, na sua fidelidade, na sua fé, Jesus destinou algo muito melhor e muito maior. Ele destinou a ressurreição, a vitória sobre a morte. E isso, irmãos, impelia com que aqueles irmãos enfrentassem as suas dificuldades, as suas perseguições, porque os olhos deles não estavam fitos em coisas materiais, não estavam fitos naquele momento, mas estava além, estava em viver uma vida na eternidade com o Senhor. A morte passa a ser lucro. Não importa o que os homens façam, não importa o que as outras pessoas estão tentando fazer para mim ou comigo, o que importa é como eu estou com meu Deus no meio desta tribulação. Quem for fiel até o fim, ainda que morra, viverá e viverá para sempre. Então, não temas. O que está acontecendo na sua vida, o Senhor diz para você, não temas.
o que vier a acontecer na sua vida, o Senhor diz para você: não temas. Continue confiante, continue firme na sua caminhada. O Senhor diz para você que aquilo que Ele preparou para você é algo poderoso, é algo maior, é algo melhor do que tudo aquilo que o inimigo tem a ousadia de tentar levar. Aquilo que o Senhor preparou para você é algo maravilhoso. Você pode experimentar um pouco disso ainda aqui na terra, mas a totalidade disso você experimentará na glória com o Senhor. Dores, sofrimentos, angústias, tristezas não terão mais influência sobre a tua vida, porque você recebeu a coroa da vida. Você receberá um corpo glorificado e viverá em paz com os fiéis. Mas aquele que é infiel será julgado, condenado. Aquele que se levantou e trouxe prejuízo para a sua vida será julgado pelo Senhor. E se for condenado por Deus, viverá a eternidade com os seus tormentos terrestres. Então, meus queridos irmãos, encerro esta mensagem com a seguinte e convicta afirmação: não temas, porque Deus é contigo. Não temos, porque o Senhor conhece a tua vida, o Senhor conhece a sua história, o Senhor conhece este momento que você está vivendo, e Ele se compadece sim contigo. Confie nele, abra mão de tudo aquilo que possa te afastar dele. Não tenha medo do que há de acontecer na sua vida, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Confie no Senhor, seja forte, seja corajoso. Jesus te conhece e Ele caminha contigo. Não temas, o Senhor preparou o melhor para você. A promessa de Deus está bem diante de você, mas você precisa perseverar e preparar-se para essa bênção. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus te fortaleça nesta caminhada. Vamos entoar novamente o hino que cantamos nos dízimos e ofertas.
Amantíssimo Deus, nada podemos realizar, nada podemos enfrentar, ó Deus, sem a Tua presença nas nossas vidas. Que nós possamos trilhar os nossos caminhos, combater os nossos combates com a confiança que necessitamos ter. E que esta confiança, ó Deus, confiança no Senhor, nos faça permanecer firmes, inabaláveis na sua presença, ó Deus. Que o Senhor possa olhar para nós e nos elogiar como elogiou a igreja de Esmirna. Mas tu és rico. Santo Deus, tenha misericórdia de nós. Trabalhe sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Abençoe o teu povo aqui reunido. Seja com as famílias aqui representadas, seja com todos aqueles que estarão recebendo esta mensagem, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja Batista em Vilheda e seja com todo o seu povo espalhado por toda a face da terra. É que eu te rogo, Deus, e eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Através do tempo